problema é não saber quando eu vou passar. Calma, na hora certa você vai passar. Tá, mas quando a minha hora vai chegar? Nunca? Não saber quando você vai passar também te deixa angustiada? Uma vez eu conversei com uma vestibulanda que estava estudando há 3 anos para passar no vestibular. E ela me falou que o maior problema era não saber quando ela vai passar. Ela tinha esperança de passar naquele ano, mas ela ficava dividida porque ela sabia que existia a possibilidade dela não passar. E depois de atender e conversar com tantos vestibulandos inscritos aqui no canal, eu sei que isso acontece com muito vestibulando, que o fato de você não saber quando você vai passar, quanto mais tempo você vai ficar nessa de estudar para o vestibular, nessa rotina de vestibulando, é causa de muita angústia. Então me conta aqui nos comentários, isso te deixa angustiada também? Bem-vinda ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Não saber quando aquilo que a gente quer vai acontecer é fonte de muito abalo emocional, porque gera muita incerteza, insegurança, medo. Pode ser que você passe no vestibular esse ano, mas pode ser que não. E aí? Se você não tem a mentalidade certa para lidar com isso, você vai se abalar emocionalmente. Eu sei disso porque eu já me abalei muito por causa dessa incerteza, dessa insegurança, dessa angústia de quando as coisas vão acontecer. Não só na época que eu era concurseira, que eu ficava angustiada por causa disso, né? Porque eu pensava assim, olha, eu posso estudar 1 ano e passar, o que vai ser ótimo, mas eu posso ficar 5 anos nessa, tentando e ainda não passar. Posso ficar 10 anos nisso. E isso me gerava muita angústia, né? Não saber quando as coisas iriam acontecer. E não só nessa situação, mas um outro exemplo que eu quero compartilhar aqui com você foi o da época que eu tinha certeza que eu ficaria solteira pelo resto da minha vida. Eu tinha plena convicção, sabe? De tipo assim, não, já era. Nunca vou encontrar ninguém. Eu vi a minha irmã namorar aos 12 anos. Sim, a Letícia tinha 12 anos e ela conseguiu encontrar um namoradinho. Dá pra acreditar? Eu vi todas as minhas amigas se apaixonarem, viverem romance, sabe? Namorarem. Eu dei centenas de conselhos, mas eu estava encalhada. Aos 19 anos, eu nunca tinha namorado. Eu nunca tinha tido um relacionamento, sabe? Duradouro, assim, nem de uma semana. E isso me deixava muito angustiada. Lá no fundo, eu sabia que um dia eu encontraria alguém. Mas eu ficava assim, quando? Né? Quando que isso vai acontecer? E a minha sensação acontece pra todo mundo, menos pra mim, né? Eu pensava muito nisso. E as pessoas viravam pra mim e falavam assim, calma, Cláudia, na hora certa vai aparecer alguém. Vai aparecer a pessoa certa pra você. Se ainda não aparecer, porque não chegou o momento. E depois de escutar isso tantas vezes, eu comecei a ficar meio estressada, sabe? Porque assim, tá, beleza, na hora certa vai aparecer, mas essa hora vai chegar quando? Nunca, né? Porque assim, já tenho 19 anos e até hoje eu não encontrei ninguém. E aí? Né? Quando que a minha hora vai chegar? Isso tava me deixando muito angustiada. Até que aparentemente a minha hora chegou, né? Encontrei uma pessoa. E eu pensei assim, yes, nossa, agora vai, problema resolvido. Não foi, tá? Foi um relacionamento péssimo, foi só mais uma decepção amorosa pra eu colocar lá na minha lista de decepções e fracassos amorosos. E isso começou a me deixar bem angustiada, né? Não saber quando. E parecia que essa minha vontade de ter um relacionamento com alguém estava ainda mais distante, né? Quando que as coisas iriam acontecer? Quando que eu iria conhecer uma pessoa bacana e tudo? E isso foi me gerando muita angústia. E eu vejo que isso acontece com muitos vestibulandos. Você acha que, nossa, esse ano eu vou passar. Esse ano vai dar certo. Eu tô estudando, eu tô fazendo a minha parte, tal, isso e aquilo. E aí não vai. E aí você se decepciona. E aí você reprova. Aí você pensa, não, agora esse ano é a minha hora. Eu tô sentindo que esse ano vai. E aí entra lá pra sua lista de mais uma decepção. E aí você começa a sentir que a aprovação tá mais distante. Isso vai gerando toda uma angústia, uma incerteza, medo, né? E aquela sensação de que as coisas não vão acontecer. Mas voltando aqui, depois do meu namoro não ter dado certo, eu cansei. Eu cheguei no meu limite, sabe? Eu tava esgotada, não aguentava mais ficar pensando
nisso, quando que as coisas iriam acontecer, quando que a minha hora iria chegar. Então, eu decidi largar isso pra lá. Eu decidi que eu não iria mais me preocupar com isso, ficar pensando quando que eu encontraria alguém, quando que as coisas dariam certo, quando que eu alcançaria esse meu objetivo. Eu simplesmente decidi largar pra lá, sabe? E entregar, ó, vida, tá com você, entendeu? Quando a hora certa chegar, vai ser isso aí, talvez nunca chegue, e tá tudo bem, vai ser desse jeito. Mas eu não só larguei assim 100%. O que que eu fiz? Antes de desapegar disso e realmente parar de pensar nisso de quando as coisas iriam acontecer, quando eu iria conhecer alguém, eu fiz uma lista de tudo que eu gostaria em um futuro namorado, em uma pessoa, sabe, pra eu ter um relacionamento. E eu fui bem específica mesmo, eu escrevi honesto, companheiro, bom em matemática. Isso pra mim era importante, pra você ter uma ideia aí do tanto que eu fui específica. Eu fui colocando todas essas características, escrevendo num papel, dobrei esse papel, guardei e entreguei. Eu realmente parei de pensar nisso. Eu não queria mais consumir, sabe, o meu tempo, a minha energia pensando quando as coisas iriam acontecer. Se você tá passando por isso, se hoje você tá o tempo inteiro pensando quando você vai passar no vestibular, você sabe o tanto que isso nos consome, né? O quanto que isso vai consumindo a gente mesmo por dentro, consome o nosso tempo, consome a nossa energia, desgasta. Isso estava me desgastando demais. Então, depois que eu escrevi essa lista, eu guardei numa gaveta e eu fui curtir a minha vida. Eu falei assim, ó, não quero mais pensar nisso. Chega, sabe? Vou aproveitar. Ironicamente, 3 meses depois eu conheci o Henrique e nós estamos há 10 anos juntos. E uma coisa que me surpreendeu muito de toda essa situação é que, além do Henrique preencher todos os requisitos lá, tudo que eu havia colocado na minha lista, é que a vida foi muito boa comigo, sabe? Quando eu relaxei, eu parei de ficar ali neurada, pensando quando que as coisas iriam acontecer, quase que forçando, sabe, para as coisas acontecerem e tal. Quando eu relaxei, fiquei mais tranquila com isso e fui aproveitar a minha vida, me abrir para conhecer as pessoas também, sabe? E relaxei com relação a isso, as coisas aconteceram. Parece que foi isso que fez a hora certa, né? A minha hora chegar. E depois dessa experiência, eu me tornei a pessoa que acredita muito que as coisas acontecem na hora certa. E quando é a hora certa? É a hora que a gente está pronto para viver aquilo que a gente sonhou. E uma outra lição valiosa que eu tirei disso é que a vida, né, o mundo, o universo, Deus, seja lá o que você acredita, sempre cuida da gente e tá preparando algo muito melhor do que a gente é capaz de imaginar. E eu tô te contando isso porque essa e várias outras experiências na minha vida me mostraram que não vale a pena você gastar tanto tempo e energia se preocupando com quando as coisas vão acontecer, porque as coisas vão acontecer quando elas tiverem que acontecer. O que a gente precisa fazer é a nossa parte. E se você olhar para a sua vida e fizer uma retrospectiva, você vai ver que o mesmo vale para você, que na sua história também é assim. As coisas aconteceram no melhor momento, quando elas tinham que acontecer. Tem até um livro que fala muito sobre isso, se chama A Entrega Incondicional, do Michael Singer. O autor, ele decidiu viver uma vida de entrega incondicional. Ele decidiu se entregar completamente para a vida, deixar a vida levá-lo, sabe? Ver como que as coisas iriam acontecer. Ele abriu mão desse desejo de controle, dessa coisa de quando as coisas vão acontecer, como vão acontecer. Ele simplesmente começou a viver sob uma mentalidade de deixa eu ver o que a vida preparou para mim, o que a vida espera, né? O que a vida tá preparando, arquitetando para mim. E eu vou experimentar, eu vou ver onde a vida vai me levar. E essa é uma vida muito mais leve, sabe? Porque você para de ficar ali se desgastando com quando as coisas vão acontecer, como vão acontecer, se vão acontecer do jeito que você espera ou não. Isso evita muitas frustrações, traz muita leveza. Eu sei, é difícil abrir mão do controle, entregar e confiar. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem pressa. Você quer passar no vestibular? Você quer passar no vestibular esse ano? Você quer que o seu esforço seja recompensado? Você quer alcançar o seu objetivo e realizar o seu sonho?
o quanto antes, o mais rápido possível. Você é assim, eu sou assim, todo mundo é assim. Quando a gente tem um sonho, quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente tem pressa, a gente quer que aquilo aconteça quando a gente quer, na hora que a gente quer, né? Do jeito que a gente quer. O problema é que as coisas nem sempre acontecem assim. E quando as coisas vão acontecer, quando você vai ser aprovado no vestibular, não necessariamente está no seu controle. Não é algo que você consegue saber exatamente quando vai acontecer. E se você fica o tempo inteiro pensando nisso, você vai só se abalando emocionalmente porque não tem uma resposta para isso. Você fica naquele limbo. Nossa, eu quero muito passar no vestibular, mas quando que as coisas vão acontecer? Será que vai dar certo esse ano? Nossa, isso não dá certo esse ano. Não, mas esse ano eu vou passar, eu tô sentindo. Não, mas pode ser que eu não passe. E aí? E aí você vai ficando nesse limbo com esses pensamentos que só te abalam emocionalmente, que só te desgastam e te impedem de fazer aquilo que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Então, o meu conselho para você que é inscrito aqui no canal é abrir mão desse controle, focar naquilo que você pode fazer e naquilo que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Foque nos seus estudos, foque naquilo que está no seu controle, se prepare emocionalmente para você chegar lá no final do ano e fazer a melhor prova da sua vida. Foque naquilo que está sob seu controle e deixe a vida te surpreender com quando e como as coisas vão acontecer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você esteja saindo daqui com uma mentalidade diferente e realmente mais em paz com essa questão do quando as coisas vão acontecer. Lembre-se que na hora certa as coisas vão acontecer, você vai conquistar a sua aprovação. E eu espero que eu tá falando isso agora, né, de hora certa e tudo, seja algo que traga mais conforto para você e que você tenha mais leveza, sabe? Que você realmente escolha entregar, confiar e simplesmente fazer a sua parte. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal também para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.